Então, hoje... Congelou outra vez? Capítulo 3, o arado. Está todo mundo me escutando? Agora eu... É o arado. Já não estou ouvindo E mais. na hora que o áudio não estiver bom, vocês avisam, tá? Porque hoje a internet está bem complicadinha. É do Emmanuel, professora? Exato. O livro Pão Nosso. Então, como sempre, ele começa com uma passagem evangélica. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Essa passagem, ela começa no versículo 57. E Lucas fala dos desafios do discipulado. Então começa assim: enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: eu te seguirei onde fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer que para segui-lo é preciso estar preparado, porque os obstáculos são grandes. E nós precisamos ter a vontade para passar por esses obstáculos, para enfrentar cada um. Não pensar que a tarefa vai ser assim facinho. Essa é a fala de Jesus. E Lucas continua. Para seguir Jesus, disse o outro, segue-me. Ele, porém, disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Jesus. Segundo Kardec, que Kardec faz um comentário dessa parte, deixar os mortos enterrar seus mortos, ele fala que Jesus ensina para que nós não nos inquietemos com o corpo físico, para a gente dar mais importância ao espírito. Não é assim, essa comoção pelo, vou falar, né, cadáver. A lembrança vem da mente, do espírito, né, como a pessoa foi, como a pessoa viveu. Então, aquela lembrança da pessoa é que vai permanecer. Quando Jesus diz isso, ele não quer dizer para a gente ter frieza. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando para a gente deixar a parte material. E quando ele fala vai e anuncia, ele está falando vai e fala que a morte não existe. Fala daquele outro, daquela outra morada, que aquela outra morada é que é a morada real. Essa é a fala de Jesus. Então, ele não está falando, não dá importância, né, a um ente querido que acabou de falecer, mas vai e anuncia que existe outra vida, outra morada, outra realidade, que não essa daqui material. E na época eles não compreendiam isso, óbvio.
né? Falar de vida após a morte na época de Jesus, só sendo bastante sutil, porque ninguém naquela época tinha esse conhecimento ou essa visão. Por isso Jesus falava daquele jeito. Continuando. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar parte os que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então, naquela época, como a gente já sabe, o arado ele era conduzido por animais, né, ou bois ou algum outro animal. E essa parábola, essa passagem, está nos dizendo exatamente isso. O arado, como ele era conduzido por animais, a pessoa que estava conduzindo, ela tinha que prestar atenção. Ela tinha que prestar atenção no seu trabalho e prestar atenção como conduzia lá os animais. Porque se ele fosse ficar olhando para trás, né, ficar se distraindo, os animais iam fazer as coisas tortas, não iam seguir em frente, bonitinho, e como fazer o plantio. É isso que Jesus quer dizer. Como vou segui-lo se eu não estou inteiramente ali? Se eu estou me distraindo com outras coisas? Se eu estou me distraindo com a parte material da vida? Então, ou você faz a coisa direito, né? Segue inteiramente, ou você não tem condições de segui-lo. Porque se você seguir pela metade, não vai haver semeadura direito, né? Uma vez que esse arado vai ser mal feito, como fazer esse plantio? Como fazer florescer essas sementes? E óbvio que não vai ter uma boa colheita. É disso que Jesus está falando. Outra coisa sobre esse arado, que ele fala do arado, é sobre as dificuldades que um agricultor enfrenta. Ou seja, ele faz ali a comparação que para segui-lo, nós vamos passar por problemas, diversos problemas. E o agricultor, quantos problemas o agricultor enfrenta? E ele enfrenta. Ele enfrenta sol demais, ele enfrenta chuva demais, ele enfrenta gelo, ele enfrenta granizo, uma série de coisas, mas ele está ali porque ele quer ter a sua colheita. Ele enfrenta a geada, como o agricultor faz quando vem a geada? Cobre sua plantação, toma todas as providências para que não haja prejuízo ou não tanto prejuízo. Essa é uma comparação muito apropriada, né, com o servidor do Cristo e o agricultor. Então, o que ele fala é para que a gente are a nossa terra interior. Como é que a gente ara a nossa terra? É um ponto a ser pensado, refletido. E, como ficou claro, esse agricultor com tantas dificuldades, e por que ele consegue? Perseverança. Como nós vamos conseguir seguir o Cristo? Realmente seguir o Cristo, com perseverança. Nós vamos ter o obstáculo, muitas vezes, dentro da própria casa.
pessoas dentro da própria casa que não vão entender, não vão aceitar. Até achar que a gente é muito demais, né? É uma coisa quase que obsessiva, ou seja, exagerada. Eu acho que obsessiva é uma palavra mais forte para o que a gente está falando. Mas não compreende, não aceita, então as dificuldades já começam em casa. Ou você enfrenta, ou você vai dar satisfação, ou seja, já está olhando para trás. Quando o rapaz fala, Jesus, eu vou lhe seguir, mas, né, deixa eu ir lá na minha casa primeiro. Então, deixa eu primeiro resolver minhas coisas, depois eu lhe sigo, também é outro pensamento. Não é assim que funciona. Não é a gente primeiro resolver as coisas para depois seguir o Cristo. A gente só resolve as coisas seguindo o Cristo. E muitas vezes a gente não entende que o processo é assim. Mas eu tenho muito problema, eu preciso de resolver minha vida, eu preciso me sustentar, seja lá o motivo que a pessoa dê, para depois você abraçar uma religião, né, nós estamos falando do cristianismo, então, não funciona dessa maneira. Porque as coisas só vão se resolver quando você estiver aberto para espiritualidade benfeitora lhe ajudar. Não existe essa de fazer sozinho, aí depois... Agora, se eu resolver os problemas primeiro, se eu tivesse essa condição, porque nós não temos, de resolver os problemas primeiro, para que a gente ia seguir Jesus se nós não precisamos dele teoricamente? Esse é o raciocínio que, aliás, a gente não faz, que é uma coisa inconsciente. Nós não fazemos esse raciocínio assim tão claro. Nós só fazemos um raciocínio que nós vamos conseguir. Nós nem nos tocamos assim que o processo não é assim. Ninguém faz nada sozinho, e quando a gente se conscientiza, aí entrega a Deus e as coisas vão se resolvendo. E o Emmanuel, agora ele começa a falar dele. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Jesus era... Calma aí, que eu coloquei minha água aqui. Jesus era assim, ele sempre fazia as suas colocações, os seus ensinamentos de maneira mais simples possível. Cada situação, ele tirava uma lição dali, uma lição para nós, óbvio. Mas algo que ele estava vendo e que ele podia aplicar naquele momento para que aquelas pessoas que estavam junto dele entendessem. E hoje, nós temos mais condições de entender, porque nós temos mais facilidade de chegar até esse conhecimento através de tantas obras que estão por aí. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede
para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. E é dessa forma que os seguidores de Jesus procedem. É com aquela paciência, aquela resignação, aquela persistência em atravessar cada obstáculo, atravessar cada etapa, para que esse plantio seja bem executado e possamos colher, né, fazer essa colheita de maneira o mais feliz possível. Esse será o nosso prêmio. Por mais dolorosa que seja as tarefas aqui, nós teremos o prêmio. Mas que prêmio é esse? Aquele prêmio na vida futura. Mas nós vamos desencarnar, chega lá todo mundo, né, de asinha, tocando harpa? Obviamente que não. O prêmio é que nós vamos ficar mais tranquilos, num lugar mais suave e termos a oportunidade de trabalhar, de estudar, de servir ao plano que nós estamos, né, atualmente, ou seja, depois do desencarne, quanto auxiliar os encarnados, e desenvolver principalmente aquela palavrinha chamada amor. O grande prêmio é esse, o grande prêmio é a nossa transformação, o grande prêmio é a nossa evolução. Esse é que é o prêmio que nós vamos ter quando atravessarmos aí a esfera para ir para outra. O Emmanuel continua. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando ao arado da responsabilidade edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Eu falei anteriormente o que é arar a nossa terra. Nós temos um pouquinho de defeitos. Só um pouquinho. Esses defeitos é que nós vamos trabalhar. Esse nosso interior é que nós vamos trabalhar. Então, esse pouquinho de defeitos que nós temos, nós vamos arar. Ou seja, nós vamos fazer todo o processo de um lavrador para que possamos, com esse terreno preparado, nós possamos semear e depois dessa semeadura nós possamos colher frutos mais adocicados. Quando se fala assim, cultivar primeiro a terra, nós lembramos daquela outra parábola que fala que tipo de solo eu sou. Então, se eu sou aquele solo cheio de pedregulhos, evidentemente que a semente, né, vai ser arrancada dali fácil, o solo ali todo arenoso, os pássaros vão levar. Tem aqueles dos espinhos, está lá entre os espinhos como que vai germinar alguma coisa, os espinhos vão abafar, né? Agora, aquele solo fértil, aquele é onde a semente vai germinar de fato. Por isso a gente tem que preparar a terra, ou seja, nós temos que nos abrir primeiro. Nós temos que nos abrir para Jesus primeiro, para depois fazer
essa semeadura. E nesse caso, com a terra fértil, nós vamos conseguir frutificar. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Quando Emmanuel fala aqui da chuva, né, que nós desperdiçamos a chuva, nós desperdiçamos o sol, ou seja, ele está falando aqui de oportunidades. Lembrei da situação do povo que está numa seca terrível. Está seco, não tem água, tal, Deus, chova. Aí aquele desespero para vir a chuva. Vem a chuva e a pessoa não coloca nenhum baldinho para parar a água. Ela não faz nenhuma calha para parar a água. Aí a chuva vai embora e a pessoa fica sem nada. Ou seja, não aproveitou a oportunidade que Deus deu. E assim, como ele fala, né? Fala do sol, que a gente também não aproveita. Lógico que ele está fazendo uma comparação, fazendo uma analogia. Mas colocando assim na nossa vida cotidiana, nós não conseguimos assim dar valor às mínimas coisas que Deus manda para a gente. Se Deus manda a chuva, tem muita chuva. Se Deus manda o sol, tem muito sol. Se Deus manda o frio, tem muito frio. Nós não conseguimos assim encarar como bênçãos. Se ele está mandando o sol, por que ele está mandando o sol? Primeiro que se a coisa for demais, a responsabilidade é nossa. O que é que nós estamos fazendo com o planeta? Então, vamos rever as nossas atitudes, ou seja, de qualquer forma, é uma bênção, é um aprendizado. Se tem um frio demais, o que é que nós estamos fazendo? E nós não conseguimos aproveitar essas oportunidades. Nós não conseguimos aparar essa água que vem da chuva, que iria matar a nossa sede amanhã, que hoje está chovendo, amanhã pode não ter nada. São oportunidades o tempo todo desperdiçadas. O Emmanuel continua: examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas no prato e celeiros guarnecidos. Esse é o nosso prêmio. Se a gente planta, a gente colhe. E a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Dependendo do que a gente plantar, a gente vai colher. Dependendo de como a gente conduz esse plantio, nós vamos ter ou uma colheita grande, significativa, ou vamos ter uma colheita bem encolhida ou nenhuma colheita. Essa mensagem vem para nos mostrar o que é e como é seguir Jesus. Eu já falei algumas vezes sobre a questão da pessoa dizer: peraí, Jesus, primeiro eu vou ficar em casa assistindo novela, tralalá. Depois eu lhe sigo. É a mesma coisa do rapaz. Calma aí, Jesus, que eu vou lá em casa, vou dizer que eu vou lhe seguir. Depois eu lhe sigo. Só que nessa história da gente mandar esperar que tem outras coisas para fazer, para depois Jesus,
Jesus vai andar, não vai ficar esperando. E quando a gente quiser seguir, aí vai ter que correr. Essa é a mensagem. Você agora vai ter muito mais dificuldade, porque ele vai estar lá longe. Já não vai estar esperando. Não tinha graça dele ficar esperando. Então diz, ó, me segue. Quando ele fala segue-me, quer dizer, já estou indo. Ele não fala, estou aqui parado, venha cá. Vem, me siga que eu estou indo. Então, se ele está indo, a gente tem que alcançar. E quanto mais a gente demora, mais ele vai estar lá na frente. E aí esses obstáculos, aí essa dificuldade vai aumentando, porque o caminho pode ser mais pedregoso, pode ser mais íngreme, ser um caminho completamente tortuoso para a gente chegar lá. Por isso ele fala, larga tudo e vem. Larga todas as coisas materiais, larga todas as... tudo que for supérfluo, tudo que não for importante, larga e vem. Ou seja, venha você me seguir. Venha você inteiro me seguir. Deixa tudo. Deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade, deixa a arrogância e me segue. Porque quando ele fala assim, largue tudo, não quer dizer assim, não ame mais a sua família, não ligue mais para os seus filhos, não tenha mais amigos, largue tudo e me siga. Não, deixa o seu egoísmo. Deixa o seu egoísmo para cá e me segue. O que é seguir Jesus? Jesus, ele define, resume o seu evangelho numa palavra, amor. É isso que ele quer, ame. Para me seguir, só precisa um item, amar. E para você amar, você tem que derrubar o egoísmo, derrubar o orgulho, derrubar a arrogância. E aí a gente faz uma listinha daqueles pouquinhos de defeitos que a gente tem. Ciúme, a inveja. Aí a gente fala, mas eu não vou conseguir fazer isso em pouco tempo. Claro que não. Ele está falando, vá me seguindo, porque no caminho, ao longo do caminho, nós vamos lapidando esses defeitos. Nós vamos deixando pelo caminho muitos itens que pesam essa mochila. E é nisso que a gente deve se concentrar. É na gente, é no outro. E agora a gente está vendo que as coisas estão mais difíceis no quesito olhar para o outro. Empatia está ficando uma palavra difícil, que as pessoas elas estão demonstrando que não estão muito ligadas no que o outro está sofrendo. E mais do que nunca agora nós precisamos largar tudo e seguir Jesus. Sem essas desculpas, porque tudo é desculpa. Quando a gente não quer, a gente inventa pretexto. Quando a gente não está com muita boa vontade, a gente dá sempre dá uma desculpa, né? Daqui a pouco eu lembro a palavra. E vai, é como se estivesse respondendo a si mesmo, tentando enganar a si mesmo sobre o motivo pelo qual ainda não abraçou a doutrina do Cristo. Quando se fala em obstáculo e coisa, não é nada que a gente não possa fazer. Mas nós somos muito preguiçosos.
Nós não saímos de casa para ir no centro, para ir no... Vamos falar só de centro espírita, que fica melhor. Porque está chovendo, porque está frio, porque está calor, porque não sei quem, porque alguém ligou, né, telefonou, porque alguém chegou. E aí calha direitinho com a fala de Jesus, larga esse povo. Né? A pessoa ligou, você diz assim, olha, eu tenho um compromisso, tá? Depois eu ligo ou depois você me liga. Então, é esse o conceito. Nós damos desculpa para tudo. Hoje eu estou cansada, hoje eu estou sem vontade. É isso. É vencer esses pequenos obstáculos primeiro. E se nós lembrarmos a trajetória dos discípulos de Jesus, que primeiro ele começa se referindo aos discípulos, aos apóstolos, o que eles sofreram. Ali era sofrimento de verdade. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles foram presos, eles tiveram mortes com requinte de crueldade. Isso é seguir Jesus assim de alma. Os cristãos daquela época, logo depois da morte de Jesus, eles eram, e mesmo os enquanto, né, na trajetória de Jesus enquanto encarnados, que não eram chamados ainda de cristãos, mas hoje nós damos esse nome, quantos morreram naquelas arenas, quantos foram devorados pelos leões, por aquelas feras, mas estavam ali firmes, seguindo Jesus. Quantos foram torturados, fora os apóstolos? Quanto que Pedro sofreu, quanto que Paulo sofreu. E nós hoje, com qualquer coisinha, nós damos desculpa para não seguir Jesus. E nós dizemos que nós somos cristãos. Mas então a proposta de hoje é: larga tudo e segue Jesus. Tudo e segue Jesus. E assim eu agradeço muito a presença de todo mundo, a paciência. E agora nós vamos passar para os comentários de vocês. E claro que eu começo pela Rosa, que é a primeira pessoa que eu enxergo. Que as outras pessoas, elas ficam escondidinhas nas rodelinhas. Mas a Rosa dá cara a tapa. Então, vamos lá, Rosa. Tudo lindo, né? Tudo lindo. E não, foi muito bom a palestra, porque houve um entendimento muito mais claro para mim, hoje, com relação ao arado. Entrou a palavra do semeador, que foi muito legal, porque ela veio enriquecer mais ainda, principalmente mostrando o tipo de solo que a gente pode ser, ou que a gente era, e no que a gente está se tornando, e também a troca da limpeza que a gente vai fazendo quando a gente se adequa com a doutrina, né? Que a gente vai aprendendo. E o prêmio, e o mais interessante é isso, a gente tem um prêmio, que é a nossa aprendizagem, nossa evolução, né? E eu me lembrei que quando eu falei hoje no começo da aula, acho que foi para a Ângela, eu falei, agora a gente tem que falar certo. Nós somos médios clarividentes, porque a gente só sabe que a gente aprendeu quando a gente faz uso daquilo que a gente entendeu e que aprendeu, né? Então, agora eu vou entender, eu já entendi bem o arado, sei mais ou menos a terra que eu estou me transformando, e
mais feliz ainda eu tô porque eu vou ganhar o prêmio da minha evolução, né? E isso não é uma questão de convencimento, não. Eu acho que é começo da minha personalidade que está mudando, porque eu estou crescendo. Exato. Então, eu estou amadurecendo, né? Isso. Então, é isso aí. Foi muito bom mesmo. Cunil, eu estou lhe vendo aqui. O microfone dele está desligado. Tá. Está desligado. Fala, Irene. Até o Cunil ligou o telefone. O microfone. Fala, Cunil, então. Abri. Está ouvindo? Muito baixinho. É. E agora? Dá para ouvir. Tá bom. Vou falar rápido, porque esse negócio aqui é complicado. Parabéns, viu, Deise? Essa parábola, você tornou fácil a compreensão dela. Pelo menos eu acho, sabe? Que é a questão do instrumento arado, que é utilizado pelos agricultores de hoje, dos Antigo Testamento, de todas aquelas fases, né? E que enfrentavam, assim, uma grande dificuldade na própria natureza, porque não era só arar, eles precisavam de sol, de água, não tivesse granizo, água demais. E é mais ou menos isso que acontece aqui no momento também. Atualmente assim, o agricultor, apesar de toda a tecnologia, eu estou me referindo a um pequeno e médio agricultor, né? Ele também a natureza porque ele tem uma boa produção. Agora, essa parábola no sentido que e o nosso arado? Como é que nós vamos trabalhar o arado de nós mesmos? Né? Como é que nós vamos conseguir ter uma boa produção interior, pessoal, manipulando, manuseando esse arado, que é uma coisa extremamente difícil, complexa. Por quê? Ao contrário da natureza, que dá sol demais, água demais, granizo, o nosso arado tem que combater os nossos sentimentos mais dores, né? Vaidade, competição extremada, né? Extrema pessoalidade nos tratos, deixando de lado a sua própria humanidade, vamos dizer. Mas, de certa forma, é mostrado o caminho para que você trabalhe bem o seu arado. E aí você encontra amparo, orações, né? Fé, esperança, né? Para que a gente consiga ter um máximo de resultado possível em nosso próprio benefício, para que consigamos atingir uma... Quem falou agora mesmo? A Nilza? Quem falou foi a Rosa. Que foi a questão para nós atingirmos, para nós conquistarmos o nosso prêmio pessoal. Mais ou menos isso que eu entendi, viu, Deise? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Irene, agora é você. Pronto. Isso. Tá ouvindo? Tô. Então, eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho o meu arado. Eu também. Todo mundo. Todos nós.
Foi bem esclarecedor e para a gente refletir mesmo, né? Como é que a gente está fazendo esse arado? Então, assim, muito bom. Os comentários dos participantes também bem esclarecedores e, mais uma vez, obrigada por estar fazendo parte desse grupo tão bacana e de gente muito espiritualizada. Estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Nilda. Liga o microfone, criatura. A Nilda e o Cunil gostam de deixar o microfone desligado. Então, o que eu descobri, assim, que eu entendi, o arado é o que vai preparar a terra. Né? Aí vai de nós plantarmos frutos, sementes boas. Se nós plantarmos uma semente boa, com certeza vamos colher bons frutos. Exato. Essa semente boa seria a caridade que nós vamos fazer pelas pessoas, ser mais obediente a Deus, né? Seguir mais Ele, né? E eu acho que é isso, porque se nós não plantamos semente boa, nós não vamos colher nada bom. Resultado, não vamos ter o presente, não é isso? É isso. Foi isso que eu entendi. Isso, tá vendo que ela fala quando ela quer? Ah! Mãe da Natália, que o nome dela é Andréia e eu só chamo de mãe da Natália. Então... Sem problema, Deise. Pode me chamar mãe da Natália. Eu já até sei que esse grupo me chama mãe da Natália. Então, né? Eu estava aqui, você falando, e eu estava aqui viajando no som da sua voz, né? Porque uma palavra, um som tão claro, uma explicação tão clara, uma forma que você fala, você passa paz na sua fala para a gente, Deise. E não tem como a gente não gostar jamais das suas palestras, né? Ainda mais com a parábola dessa que você escolheu para falar para a gente. Então, toda vez que você comenta alguma coisa, a gente vai longe, a gente faz uma análise da vida da gente. Então, quando você diz que todos nós temos que pensar no nosso arado, né? Mediante essa palavra. E aí a gente fala, meu Deus, como eu estou sendo egoísta, eu não faço isso, eu deveria fazer isso, eu deveria não ser assim, né? Então, são os momentos que a gente faz uma análise da vida da gente e a gente vê o que a gente precisa melhorar. E aí, toda vez quando a gente termina aqui as palestras, né, que eu gosto muito das suas palestras, e aí a Natália até fala, mãe, você não quer participar na de terça-feira? Eu falei, não, Natália, é o grupo de vocês, e eu vou ficar na terça. Outra vez que abrir um outro grupo de estudos no ano que vem, não sei, aí eu vou fazer parte, mas esse grupo é de vocês. Porque ela sabe que eu gosto muito. E quando a gente termina na quinta-feira, na sexta, eu reavalio, eu revejo, eu fico pensando na parábola que a gente estudou na quinta-feira para que eu possa realmente botar em prática. Porque falar é fácil, a gente aqui agora saber que a gente precisa mudar, que a gente precisa ver as outras pessoas com amor e tudo que você falou. Mas o difícil é colocar isso em prática, né? Você fala da fé em Deus que a gente tem que ter, é tão lindo, Deise, eu não estou falando isso puxando, né, sardinha aí para o teu lado não, mas é verdade, eu acho muito lindo essa fé que você mostra, né, que você tem, então isso é muito importante, faz com que a gente também acredite nesse Deus lindo que a gente sabe que é.
Então, você como professora, você está de parabéns, você consegue tocar no nosso coração com suas palavras, fazer com que a gente reflita e fazer com que a gente melhore, né? Pensando sempre nessas suas palavras lindas e maravilhosas. Um beijo para você, viu? Que Deus te ilumine cada vez mais, que você possa estar sempre tocando nos nossos corações para que a gente possa melhorar. Muito obrigada. Eu que agradeço. O mérito é do pessoal lá. Tô lhe vindo, Dulcineia, pode falar. Bom, eu gostei dessa sua palestra, foi assim muito importante para mim. A gente às vezes mexe com o arado, mas não sabe até onde você está indo. Às vezes você pensa que está fazendo só para os outros, mas às vezes você está fazendo mais é para você mesmo, não é para os outros, entendeu? E tem coisas que você tem que deixar tudo para poder acompanhar a mensagem do acompanhar a Cristo. Fácil, não é? Não. Não é. Mas eu estou aprendendo a começar a caminhar na estrada, né? Eu sei que a estrada a gente vai andando devagarzinho, mas uma hora a gente consegue chegar. Porque a partir do momento que você começa a plantar, você tem que colher. E às vezes nem sempre a colheita é linda, que nem você acha que ia imaginar. Às vezes ela é dolorosa, mas você tem que colher para poder continuar caminhando. Exato. Mas essa palestra foi muito importante, como todas as que você faz, né? Para mim porque eu fico sempre fazendo o que nem outra falou. Eu fico analisando o que eu posso melhorar para poder continuar caminhando. É isso que eu entendi. E é isso que eu tento fazer. Obrigada, Deise. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui as rodelinhas. Mônica. Palestra, minha amiga, muito boa. Tá muito baixinho. Muito boa palestra. Melhorou? Melhorou. Tá de parabéns. Gostei muito da palavra que você escolheu. Agora fugiu. Para representar a recompensa, né? O presente. Prêmio. O prêmio. Obrigada. Então, é uma palavra ousada, mas necessária. Por quê? Porque já estamos num estágio da nossa caminhada que podemos aceitar essa palavra sem os velhos conceitos, não é? Porque antigamente prêmio para nós cristãos era entre aspas, os milagres que caíam do céu, não é? Ou os milagres que nós comprávamos. E hoje em dia já estamos num patamar onde já compreendemos que esses prêmios eles são resultado dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios e muito, muito, mas muito do auxílio que nós recebemos da espiritualidade benfeitora, dos nossos amigos que estão lá vibrando por nós, orando pelo nosso sucesso, nos intuindo, nos auxiliando, nos alertando, em nome dele, do Cristo, que deixou todo esse ensinamento para nós. Então, veja que coisa linda poder ouvir uma palestra como essa, num tema tão bonito, e já poder usar a palavra
do prêmio, da recompensa, do presente, sem estar ligado a uma atitude de ócio, de espera, não é? De não arar a terra, a nossa própria terra, né? De esperar que algo caia pronto para nós. Então, essa doutrina maravilhosa, porque ela nos permite isso, nós estarmos reunidos em nome dele, cada um no seu lar, numa quinta-feira à noite, entre amigos que, às vezes, em muitos casos, assim como eu, nunca tive a felicidade de vê-los ou de abraçá-los pessoalmente, mas Deus nos proporciona essa oportunidade de estarmos vivos durante uma pandemia, no ano de 2020, que uns anos atrás parecia estar tão longe, né? E ainda aqui, vendo o quanto essa doutrina tem a nos ensinar, o quanto ainda temos que estudar, que nos dedicar, que rever velhos conceitos, não é? E crescer na direção do Cristo. Então, muito obrigada, Deise, por essa oportunidade de fazer essas reflexões nas quintas-feiras da vida, nas noites da semana, não é? É sempre muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Xará. Olá, gente. De tudo isso que vocês disseram, realmente a doutrina é maravilhosa, porque ela realmente faz a gente pensar, e que é como me disse a minha cunhada outro dia: nós estamos tudo ficando velho. Eu falei, como eu acredito na vida após a morte, eu estou renascendo. E para isso, eu falei, eu preciso estudar muito para quando eu renascer, não me arrepender do que eu fiz, não é? Então, e uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu achei maravilhoso, foi aquela história: você semear, você pode ou não, mas colher, você vai colher tudo que você fizer, né? Então, você tem o livre-arbítrio de semear, mas colher, uma vez que você fez, você vai ter que saber que você vai colher mesmo aquilo que você plantou. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem da doutrina, né? Saber que nada vai passar e que Deus não vai nos punir. Somos nós que vamos fazer da nossa vida aquilo que a gente vai colher no futuro, né? Então, eu achei maravilhoso. E vou te falar uma coisa, eu acho que realmente essas palestras são excelentes, porque a semana passada nós fizemos aquela parte da gente respeitar o outro, não sei o quê, e hoje mesmo eu estava pensando nela, falei assim, quer dizer, alguma coisa sempre fica realmente na cabeça da gente e a gente põe em prática, e isso é muito bom. Eu agradeço de coração a você, Deise, e a todos vocês que ficam aqui com a gente. Muito obrigada e até quinta-feira de novo. Um beijo. De novo. Letícia. Nossa, gente, hoje a minha internet não está ajudando. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por colocar a Deise super iluminada no caminho da gente. Como a Mônica falou, eu não conheço ninguém também pessoalmente, nem mesmo a Deise. E eu agradeço bastante, porque me faz muito bem esses encontros na quinta, na sexta, e a gente vai aprendendo cada vez mais, né, a melhorar, e eu estou sentindo a minha melhora, e as pessoas que estão comigo também estão falando que eu melhorei bastante, porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil, sabe, gente? E a gente tem que sempre fazer o bem para as pessoas, mesmo que elas não façam para nós, que a gente está fazendo isso para nós mesmos, e não para os outros, que todo mundo falou, né?
que a gente colhe o que a gente planta. Então, independente de ser ruim ou mal, somos merecedores do que a gente passa. E só o fato da gente ter saúde, a gente estar aqui, todo mundo junto, nossas famílias estarem bem, isso é o que a gente tem a agradecer muito a Deus. E eu agradeço por fazer parte, junto com vocês, desse grupo. Obrigada. Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, é muito boa a palestra e tapa na cara, né? E aí eu percebi que eu preciso melhorar muito ainda. Também. E parabéns pela ótima, né, explicação. E só hoje que eu entendi que renunciando ao lado material é que somos mais felizes e que a mochila realmente pesa menos, né? Uhum. Então, hoje, nossa, foi tudo maravilhoso. E muito obrigada mais uma vez, Deise. Muito obrigada mesmo. Tá? Ângela. Agora você está me ouvindo, né? Aquela hora na minha internet. Deise, é muito bom ouvir você, as lições. O áudio sumiu. Sumiu o áudio da Ângela. Eita! Até a Ângela voltar, todo mundo está me ouvindo bem? Essa Sim. internet está meio devagar hoje, que é uma beleza. Então, enquanto ela volta, eu aí vou falando. Gente, eu que tenho que agradecer muito. Eu tenho muito que agradecer a presença de vocês, as vibrações, a torcida, a paciência de me ouvir, de estar aqui. É muito, muito importante para mim. Todos esses assuntos são assuntos que eu escolho mais ou menos, né? Todo mundo sabe que eu escolho mais ou menos. Às vezes eu fico querendo um assunto mais fácil, mas depois eu vejo que não tem assunto mais fácil. Como é que eu vou fazer isto? Né? E vai fluindo e tal. Esse eu tive menos tempo para me preparar, mas, né, claro que a gente sempre tem ajuda, porque se não tivesse ajuda, não sairia nada. Aí eu agradeço sempre o pessoal, né, que me ampara, e que é uma equipe grande, e muito a vocês. Aproveitando a oportunidade, eu vou passar um período afastada, não agora, mas eu estou avisando porque na hora que tudo der certo, para não ficar uma coisa assim muito em cima